Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Eu penso que já é tempo do Sr. Primeiro-Ministro se deixar da conversa do orçamento para o PS, da conversa das conquistas civilizacionais, do que o PS fez nos anos 70 e 80, que todos gostamos muito de ouvir e que a culpa é do PSD, do Passos, do Cavaco, de quem quiser. Assuma a sua responsabilidade. O senhor é Primeiro-Ministro de Portugal, não é historiador, é Primeiro-Ministro de Portugal. É Primeiro-Ministro de Portugal. E por isso, esta conversa de que foi há 20 anos, há 30, sabe quem nos está a ver deve pensar assim, devemos estar perante um historiador e não perante um Primeiro-Ministro, mas não, é um Primeiro-Ministro. Sabe o que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe o que é isto que eu tenho aqui? É o resultado do desastre da sua gestão, dos últimos dias. Folhas e folhas de jornais. As urgências paradas, as viaturas de emergência paradas. O Hospital de Setúbal vai fechar 21 dias no verão. Eu quero que vejam, 21 dias. Vocês estavam a bater palmas. 21 dias no verão. Não foi a pandemia, Sr. Primeiro-Ministro. Não é a guerra. 21 dias no verão que vai estar parado. O Hospital de Braga, à medida que o Sr. Primeiro-Ministro está aí sentado, está encerrado. À medida que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo todo está aqui, está encerrado. Está encerrado. A mortalidade subiu 30% em junho, não Covid. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a ideia de que isto é tudo culpa do Covid, que é culpa do Passos Coelho, que é culpa do Cavaco Silva, que é culpa da guerra ou do Putin, não lhe fica muito bem. E por isso eu queria lhe perguntar isto diretamente. Se assistiu à sua Ministra da Saúde aqui na sexta-feira. Se viu. Eu sei que no estrangeiro não gosta muito de falar de política nacional, mas pergunto-lhe se viu. Chamada a dar respostas a este Parlamento, não disse absolutamente nada. E por isso eu vou-lhe perguntar se pode manter confiança nesta senhora Ministra da Saúde, quando a saúde está um caos e o seu Primeiro-Ministro mais não faz do que falar de história aos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe ser muito direto. Não faça o país passar por outro caso, como aconteceu com os incêndios de Pedrógão, com o seu Ministro da Defesa, que também não ia sair e acabou por sair, com o Ministro Eduardo Cabrita, que já não está aqui também, e hoje nem sei se está aqui, provavelmente não. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, por favor, tome uma decisão, seja Primeiro-Ministro por um dia, seja Primeiro-Ministro e não último Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, volto-lhe a perguntar se viu o debate de urgência e o que é que acha da resposta da sua Ministra da Saúde. Muito obrigado, O Primeiro-Ministro tem a palavra, se quiser responder, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu não vi o debate de urgência. Não. Sr. Presidente, eu fico incrédulo. Um Primeiro-Ministro que não se importa com a morte de um bebê nas Caldas da Rainha, que não se importa com a morte de pessoas e que por isso diz que não vê os debates de urgência, que não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde do Parlamento, não é certamente o Primeiro-Ministro que Portugal precisa e não é certamente o Primeiro-Ministro que os portugueses neste momento gostariam de ter presente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, sem querer voltar a insistir nesta questão, porque já percebi que não viu e não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde aqui no Parlamento, pergunto-lhe o que é que acha disto, já que fala tanto de educação e há pouco respondeu ao PSD que queria criar a geração mais qualificada de sempre. Olha, mais um desastre da sua gestão. Olha aqui. Os cursos superiores em Portugal rendem menos que o ensino secundário em 12 países, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, não é a mim, nem ao PSD, nem ao Chega, nem à Iniciativa Liberal, nem ao PCP, nem ao Bloco de Esquerda que tem que responder. É aos portugueses. É um desastre de gestão. E se não quer responder, assuma ao menos como é que chegámos aqui, se em 27 anos de governos pós-2000, 20 anos foram do Partido Socialista. Sr. Deputado André Ventura, se não tivesse tão exaltado e tão preocupado em abrir os telejornais e naqueles números que o senhor adora fazer para as televisões, teria que parar. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que tenha estado ocupado na sexta-feira e que haja para si coisas mais importantes que a saúde dos portugueses, todos compreendemos isso. Agora, vou-lhe só sobre isto, talvez o Sr. Primeiro-Ministro não saiba isto, há uma aplicação nos comandos que dá para voltar atrás. Nós chegamos à noite a casa, voltamos atrás e vemos o debate de urgência. Portanto, não sei se o Sr. Primeiro-Ministro está familiarizado com isso, mas não é difícil. Sr. Primeiro-Ministro, deixa-me só dizer-lhe isto. Todos gostamos de ouvir, Sr. Primeiro-Ministro. Só que lembra-se, os miúdos dizem assim, só que não é verdade. Então o Sr. Primeiro-Ministro pode repetir aqui às vezes quiser, pode ter os aplausos da Câmara, as pessoas lá em cima não podem, mas se pudessem também batiam palmas. Alguns também batiam palmas se pudessem na comunicação social. Sr. Primeiro-Ministro, não sou eu que abro telejornais todos os dias. Isso eu deixo para si e para o seu Governo. Agora, tudo muito bonito, Sr. Primeiro-Ministro, só que não, Sr. Primeiro-Ministro, está aqui. O salário dos licenciados caiu 11% durante
o seu governo. E por isso, escusa-nos vir aqui dar conversa, porque a verdade é esta e, portanto, a pergunta é muito simples. Assume ou não a responsabilidade por este maior desastre de queda de sempre proporcional do salário dos licenciados em Portugal? Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à política de rendimentos, creio que já ficou claro e temos repetido N vezes. Prioridade muito clara. A necessidade de haver um aumento geral de salários e o maior desafio que a nossa sociedade tem é... Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo perfeitamente que, de facto, ouvir a Ministra da Saúde ao fim de semana é uma coisa terrível. Porque não foi a mim que me chamaram de urgência, Sr. Primeiro-Ministro. Eu estou aqui todos os dias. O Sr. Ministro é que foi aqui chamado. É um pouco deselegante para o Sr. Ministro da Saúde dizer que quando chega a casa não gosta de a ouvir ou não gosta de puxar para trás. Mas isso é um entendimento que o Governo fará internamente e verá-se o que é que há a discutir internamente. Sr. Primeiro-Ministro, mais um embaraço para si e grande. O Primeiro-Ministro espanhol, o seu grande, aliás, os dois grandes modelos um do outro, acaba de baixar o IVA da eletricidade para 5%. 5%. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu respeito muito a sua conversa de que o IVA da eletricidade ia baixar para um certo consumo em dezembro de 2020, depois que o IVA dos combustíveis não ia baixar, mas havia o auto-voucher, depois era o ISP que ia baixar, depois conversa disto e conversa daquilo. Porquê é que não baixamos o IVA para 6%? Espanha baixou para 5%. É isso que os portugueses nos pedem. Baixe os impostos, temos a maior carga fiscal de sempre. E eu acho que é isso que o Governo devia... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Quando nós comparamos estes dois de cada um dos Estados, convém saber qual é a realidade de cada um dos Estados. E se for verificar... Senhor Deputado André Ventura, peço silêncio. Peço silêncio para podermos ouvir o orador. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que os portugueses seriam dos menos afetados com a guerra da Ucrânia e com a dependência externa. Pergunto-lhe como é que reage à notícia que também conhecemos ontem de que Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais cresceu e o que é que o Governo pensa fazer sobre isso? Sr. Presidente, eu responderei por agregado a todas as questões do Sr. Deputado André Ventura, porque senão não tenho a forma de utilizar o tempo. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu não quero que usem o meu tempo, eu quero fazer uma interpelação à mesa, por favor. Faz favor. Muito obrigado. É para lembrar o Sr. Primeiro-Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro não é Presidente do Parlamento. O Sr. Primeiro-Ministro não é a segunda figura do Estado, é a terceira. E por isso há um Presidente da Assembleia a quem tem que respeitar e há um grupo de portugueses que votaram e a quem tem que respeitar. Não é o Sr. Primeiro-Ministro que decide se responde agregadamente ou não. Neste debate regimental e neste regimento, o Sr. Primeiro-Ministro responde imediatamente a seguir à pergunta do orador e não se pode escudar em responder no fim. Penso eu e deixo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado. O Sr. Deputado usou livremente a palavra. O Primeiro-Ministro usou livremente a palavra quando foi a sua vez. Agora é a vez do Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que pensa fazer sobre a questão que lhe coloquei? O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado sabe, há um conjunto de medidas que foram adotadas no Orçamento de Estado que entrará agora em vigor. Sr. Primeiro-Ministro, gostava que nos dissesse quais são essas medidas. Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado conhece-as bem porque votou contra. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para Para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por favor. Sr. Presidente, eu não me lembro, em democracia, de um desrespeito tão grande à figura do Parlamento como esta, o Sr. Primeiro-Ministro que está aqui. Não me lembro de um desrespeito tão grande. Não me lembro. Não me lembro de um Primeiro-Ministro tão obcecado com a gestão do tempo que está no quadro dali de cima, com medo que eu seja o último a falar. E para ser ele, o último, ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, que eu acho, Sr. Presidente, se me permite, enquanto deputado, e sendo o Sr. Presidente o primeiro entre os deputados, deve chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para este desrespeito enorme à instituição parlamentar. Sr. Presidente, gostava que o Sr. Primeiro-Ministro elencasse as medidas com que vai combater o aumento do custo de vida em Portugal. Obrigado. Há pessoas que beneficiam da tarifa social da eletricidade e a todos beneficiados das prestações mínimas. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, reconhece que tirou sem critério a muitas famílias o cabaz alimentar. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A medida abrangerá cerca de 1 milhão de famílias. O doutor ainda dispõe de 3 segundos, portanto, utilizá-los, faça favor. Pretendo, Sr. Presidente, vou deixar o Sr. Primeiro-Ministro contente com o último momento para poder então falar depois deste brutal desrespeito à instituição do Parlamento. E por isso eu não queria fazer mais nenhuma pergunta, queria apenas dizer isto, Sr. Presidente. Eu lamento mesmo muito que uma maioria absoluta apenas com poucos meses se tenha tornado numa prepotência absoluta neste Parlamento e pior,
se tenha tornado numa enorme prepotência, Sr. Presidente, permita-me dizê-lo com a sua complacência. E isso é o pior que uma instituição parlamentar pode assistir. Muito obrigado.